Então, continuando aqui, pessoal, eu tenho aqui a massa molar. A massa molar, a massa de um mol, 6,0210 a 23, de qualquer entidade é conhecida como massa molar. Seu valor é numericamente igual à massa molecular. Então, a massa da molécula, tá? É igual à massa da molécula, porém expresso em gramas. Um mol de átomos de hélio, olha só, um mol de átomos de hélio, por exemplo, tem massa igual a 4 gramas. Então nós temos lá, né? Ele está falando que a massa do hélio, um mol de átomos de hélio, um mol. Então eu tenho lá um mol, vocês olhando aí na tabela periódica, um mol de hélio, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Tem quatro unidades atômicas, né? Um mol, tá? Um mol de hélio, então ele é igual a 4 gramas microscópicas, tá? Um mol. Se eu pegar aqui outro exemplo aqui, vamos ver do nitrogênio. Um mol de nitrogênio, tem 14 massas atômicas, né? Ou seja, um mol de nitrogênio tem 14 gramas, tá? 14 gramas. Ou seja, a massa molar ela corresponde a 4 gramas por mol. Ou seja, então, dentro de um mol, né, eu tenho 4 gramas de hélio. Então, 4 gramas por mol. A massa molar do CO2 é 44 gramas mol, isto é, um mol de moléculas de gás carbônico tem massa igual a 44 gramas. Então, se você somar todas as massas atômicas aqui, ó, de um mol de CO2, né? Aí você vai pegar a massa do carbono, né, que é 12, de oxigênio, que é 16 vezes 2, né, porque são 2 oxigênio, vai dar 44 gramas. 44 gramas macroscópica mesmo. Essa grama mesmo que a gente pesa aí nessas balanças. Então vai ter 44, o mol vai ter 44 gramas de gramas por mol de CO2, tá certo? Então vai ficar aí, 1 mol é igual a 44 gramas. Aí, para qualquer amostra, a quantidade de matéria é proporcional à sua massa e, consequentemente, ao número de entidades. O que ele quer dizer aqui? Por exemplo, nós temos aqui o hélio, que é a massa atômica 4U. Então, eu tenho uma massa, se ele é um mol desse hélio aqui, eu tenho 4 gramas, que é a mesma massa atômica, né? Quando eu tenho 1 mol. Beleza, então eu tenho 1 mol, ó, 4 gramas, tenho 1 mol, né, que é 6,0210 a 23. Se eu dividir por 2, essa massa aqui, é tudo proporcional. Tudo vai reduzir pela metade. Se eu dividir pela metade a massa aqui, dessa amostra, eu tenho 2 gramas, então a quantidade de matéria, em vez de ser uma, vai ser meio, né, que é metade de 1, e é 6,0210 a 23, então vai ficar 3,0110 a 23. Então, você mudando a massa aqui, a quantidade de massa, ou qualquer um desses aqui, a proporção ela vai acompanhar, tudo bem? Olha esse aqui, ó, 8 gramas, né? Então, eu tenho 8 gramas, que é o dobro de 4, né? Então, vai ser 2 mol, e vai dar aqui 12,0410 a 23, né? Ou 1,20410 a 24, porque ele passou uma vírgula para a esquerda, né? Tá? Então é assim que segue, tá? Aqui embaixo tem o gás carbônico, que é a massa molecular, 44U. E o mol de CO2 é igual a 44 gramas, tá? Então por isso que é 44 gramas mol. E ali embaixo, como vocês podem ver,
Aqui tem uma amostra, né? Uma amostra de 44 gramas, que equivale a 1 mol, que é 1 mol de 6,02 10 a 23 moléculas, quer dizer que tem dentro de 1 mol aí de CO2, tem 6,02 10 a 23 moléculas de CO2. E número de átomos, e aqui embaixo, né, e o número de átomos é 1,806 vezes 10 a 24. Tá, o que é? Eu poderia também fazer assim o seguinte, porque cada molécula, como é CO2, né, uma molécula de CO de carbono é 6,02 10 a 23, aí tem 2 átomos de carbono, de oxigênio, perdão, que é 6,02 10 a 23, aí você vai somá-las, tá? Você vai somar todas elas, vai dar 6, 3 vezes 6, 18, 18,6 10 a 23. Aqui no exemplo que ele colocou 1,8, porque se você pular uma casa para a esquerda, aí você aumenta o expoente aqui, tá? Por isso que fica 1,806 10 a 24, tudo bem? E aqui segue toda a proporção, tá? Aí na segunda linha eu tenho 22 gramas e a metade, 1 mol meio. O número de moléculas era 6,02, aí mudou para 3,01, 10 a 23. E o número de moléculas, que era lá no começo era 18, né? Aí foi para 9,03, 10 a 23. Tá ok? Então, você segue toda essa proporção dos itens aí. Então, continuando aqui, volume molar. Aí, na tentativa de compreender as relações de volume em reações com gases, né, o cientista Amedeo Avogadro, ele sugeriu a hipótese, né, na qual até levou o seu nome, a hipótese de Avogadro. O que ele diz, né? Que os gases eram formados, como os gases são formados por moléculas, o cientista constatou que o mesmo número de moléculas de dois ou mais gases, né, de dois ou mais gases, na mesma temperatura e pressão, eles ocupam o mesmo volume. Então, dois ou mais ocupam o mesmo volume. Volumes iguais, aí está até destacado nesse quadrinho azul, volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de temperatura e pressão, apresentam o mesmo número de moléculas. Então, olha aqui, para uma mesma pressão, o volume de um gás qualquer está relacionado à sua quantidade de matéria. Dessa forma, as condições normais de temperatura e pressão, que são as condições normais de temperatura e pressão? Pressão 1 atm, né, ou 760 mg de mercúrio, e a temperatura na CNTP, que é as condições normais de temperatura, 0 graus Celsius, né, ou 273 Kelvin. Beleza, aqui embaixo nós temos aqui uma representação, essa tabela aqui, para vocês verificarem, quantidade de matéria. O O2, então o O2 vocês podem observar, o O2, o hélio, o N2 e o argônio, eles ocupam o mesmo volume, não importa, né, a quantidade de massa, eles ocupam o mesmo volume. Olha só, quantidade de matéria. O O2 tem 1 mol, aqui é 1 mol, todos eles aqui estão marcando 1 mol, né? 1 mol, 1 mol, 1 mol. Massa do gás. Claro, a massa do gás, aí você vai ter que procurar a massa atômica, né? A massa atômica que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, no caso ali do O2, né, que é 16, aqui essa massa do átomo, né, massa atômica. Se são 2, 16 vezes 2 vai dar 32. Tá? E assim por diante. No caso aí do hélio, que é 4 gramas, tá? 4 gramas. Claro, aí também está 4 gramas, tanto que a gente já viu isso aí, né, que a massa atômica de um elemento, de um átomo, é a mesma que uma massa, que a massa microscópica, né, massa em gramas. Então eu tenho ali hélio 4 gramas mesmo,
e N2 28 gramas e o argônio 40 gramas. Aí o número de moléculas, o mol, todo mundo agora já está sabendo, 6,02 10 a 23, todos eles têm 6,02 10 a 23. Todos eles estão com uma pressão de 1 atm, a temperatura também 0 graus Celsius, e o volume ocupado nessa temperatura aí e nessa pressão é de todos eles ocupam o mesmo volume, 22,4 litros, tá ok?